Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD, aula 5, na classe de juvenis. Não está inscrito ainda no canal? Inscreva-se no canal, isso é muito importante. Clique no joinha, dê o like, esse canal é bênção para você, então abençoe o canal, se inscrevendo, dando like, comentando, diga para nós de onde você assiste as nossas aulas. No final da aula eu leio aqui alguns comentários, ou pelo menos o nome dos irmãos que estão comentando as nossas aulas neste trimestre maravilhoso. Lembrando que temos aula aqui para jovens, juvenis, adolescentes e para a classe de adultos. Na descrição dos vídeos eu coloco um link que você abre no Google Drive, materiais em PDF, comentários. Deus abençoe a Assembleia de Deus em Criciúma, que tem um material muito rico e que eu coloco neste link. O blog da irmã Adália Helena, coloca aí, Adália Helena, tem revistas, materiais, comentários e dinâmicas para todas as classes. Eu disse para todas as classes. Deus abençoe a irmã Adália Helena, tá certo? Aí também na descrição dos vídeos estão todas as minhas redes sociais, você conhece melhor o nosso ministério. Temos viajado, ministrando a palavra de Deus, dando palestras em congressos, em escolas bíblicas e adolescentes. Estaremos agora em Tangará da Serra, querendo Deus, nos dias 18 e 19. Estaremos lá na primeira escola bíblica de adolescentes, irmão Isaac, toda a equipe, pastor Paulo Silas. Será um prazer estar aí neste estado, enfim. Você conhece o nosso ministério, ministrando a palavra de Deus, palestras para pais e filhos, para casais, para jovens e adolescentes, sobre sexualidade, enfim. Nós estamos aí à disposição dos irmãos para servi-los por meio da palavra de Deus, da pregação, do ensino, de palestras, enfim. Muito bom, vamos então a nossa aula 5 na classe de juvenis, o sumo sacerdote e os sacerdotes. O texto em destaque desta lição está em Salmos 110, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós já falamos sobre Melquisedeque na última lição, e agora nós vamos falar sobre a ordem sacerdotal, o sacerdote e sumo sacerdote. Sendo um cargo oficial da religião judaica, pois o sacerdote era o encarregado legal do culto, o sacerdócio carrega consigo uma série de características que, se vistas pelo prisma da liderança, essa é uma lição que fala de liderança, podem ser muito úteis para o desenvolvimento do ministério de um líder na atualidade. Pensemos então no ofício sacerdotal para construir as bases da nossa liderança na família, na igreja, na escola, enfim, onde Deus nos vocacionar para liderar. Então, o ofício do sacerdócio é um tipo de liderança e tem muito a nos ensinar dentro deste aspecto para os dias de hoje. Quem é o sacerdote? A função sacerdotal é um elemento formal de todo o sistema religioso, isto é, de todas as religiões, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, se você analisar a história de todas as religiões, sempre tem alguém que cumpre, que exerce a função de sacerdote, não é? Aquele que tem a função legal de conduzir as pessoas no sistema religioso, de liderar a adoração, enfim. Numa visão geral, o sacerdote seria o representante legal da religião, possuindo assim reconhecimento social, ou seja, das pessoas, para o exercício de sua missão. O principal encargo do sacerdote era
a mediação da relação constituída entre um determinado povo e a respectiva entidade divina, Deus, Espíritos, enfim, que este povo cultuava. Desta maneira, aos sacerdotes caberia a posse de uma série de informações e conhecimentos religiosos, rituais de purificação, mecanismos de acesso à divindade, enfim, muito importantes e raros no meio de uma comunidade. Por essas características específicas é que, na maioria dos povos no curso da história humana, os sacerdotes sempre tiveram muito poder e prestígio social. E aí ele faz duas perguntas aqui para a gente pensar. A quem podemos definir como sacerdotes em nossas igrejas nos dias atuais? Quem são as pessoas que institucionalmente representam a liderança em nossas igrejas? E entre a sociedade de modo geral, nossos sacerdotes são pessoas de prestígio e respeito? Bom, nessas perguntas, veja bem, a quem podemos definir como sacerdotes em nossas igrejas atuais? Vale lembrar que não dá para nós não temos no dia de hoje, no estabelecimento do ministério da igreja, em Efésios capítulo 4, não tem essa definição específica de sacerdote, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Efésios, capítulo 4. E se não tem, qual que seria então o seu equivalente? Efésios, capítulo 4 e 11. Ele quem? Cristo, dono da igreja. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, dentro desta pergunta que ele coloca aqui, quem são, como podemos definir os sacerdotes de nossas igrejas atuais? São os nossos pastores, é o nosso pastor, o nosso líder espiritual. Mas vale lembrar, dentro do que nós já vimos aqui do que é o sacerdote, tem aqui a definição na lição, ele possui alguns mecanismos de acesso à divindade e conhecimentos, série de informações. Veja, isso no Antigo Testamento, quando o povo não tinha acesso à presença de Deus. Agora mudou-se a situação, porque o véu foi rasgado e em Cristo, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, ou seja, todos nós temos acesso à presença de Deus. Então não precisamos mais de liderança, negativo, porque também somos ovelha, e ovelha precisa de pastor. Estamos debaixo de autoridade, estamos debaixo de lideranças, tá certo? Então, na definição atual, nós temos os nossos líderes, os nossos sacerdotes, os nossos pastores. Qual a diferença? Que naquele tempo só o sacerdote possuía acesso à presença de Deus. Agora todos nós em Cristo não apenas temos acesso à presença de Deus, como somos reino de sacerdotes e templo, a habitação da presença de Deus, o seu Espírito Santo. E os pastores são os representantes institucionais da liderança da igreja. Eles nos representam a igreja, têm responsabilidade sobre o povo, representam a igreja de Deus na terra, nas suas questões sociais, nas suas questões políticas e espirituais também. Por isso devem ser alvo de nossa intercessão e de nosso respeito. Tópico 2. A função sacerdotal no judaísmo. A figura do sacerdote oficializada em Israel, juntamente com a regulamentação da religião, como bem nos demonstra o texto bíblico da nossa lição, em Êxodo 28, do 1 ao 3. Contudo, antes da institucionalização do judaísmo, há relatos de homens de Deus que exerceram um papel de sacerdote, como, por exemplo, Melquisedeque. Em Israel, os sacerdotes foram instituídos com a primordial função de administrar os bens consagrados a Deus e dirigir as celebrações culticas no espaço do tabernáculo e
mais tarde no templo. Ou seja, o papel do homem separado para o sacerdócio no judaísmo do Antigo Testamento era o de ser responsável pelo recebimento, armazenamento e oferenda dos alimentos, animais e objetos que fossem trazidos como oferta ao Senhor. Além disso, então veja, eles organizavam o culto ao Senhor, eles direcionavam o culto ao Senhor, eles recebiam as ofertas e as administravam da maneira que o Senhor requeria, da maneira como o Senhor recebia, tá certo? Eles também realizavam os ritos de purificação das pessoas, por exemplo, no ciclo menstrual, das mulheres, as pessoas curadas de lepras. Então, eles estavam ali a serviço do povo diante de Deus, tá? Como intercessores do povo diante de Deus. Também atuavam como juízes em questões sociais, abençoavam o povo e ensinavam cotidianamente a palavra do Senhor. Vivemos em tempos de fortes críticas à igreja, especialmente quanto ao seu aspecto institucionalizado. Para algumas pessoas, não deveriam existir templos, liturgias ou reuniões regulares. Mas imagina como seria a sua fé, ou a de um adolescente mais novo, que você, se não houvesse um local e um tempo disponível nos quais você se dispusesse para aprender os princípios de Deus. Como você cresceria espiritualmente sendo um professor de escola dominical, um líder de adolescentes ou jovens, ou o pastor da sua igreja. É possível ser cristão sem uma orientação sistemática, mas além de não ser recomendável, é muito difícil. Então, a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Nós lemos Efésios capítulo 4, que mostra que Ele deu, Ele instituiu, Ele estabeleceu que a sua igreja seja liderada. O que nós temos hoje, lamentavelmente, as redes sociais são tanto uma ferramenta quanto uma arma, dependendo do uso que se faz delas. E o que nós temos hoje é a virtualização do sacerdócio. Ou seja, muitos se denominando a si próprios como pastores, ou simplesmente sendo atendidos, sendo estabelecidos como pastores, simplesmente pela sua quantidade de seguidores em redes sociais, sem qualquer compromisso com a palavra, sem qualquer compromisso com Deus, sem qualquer compromisso com a igreja, sem qualquer compromisso com liderança. Repito, somos ovelha, ovelha precisa ter pastor, e a Bíblia está dizendo que o nosso pastor, o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, que Jesus Cristo deu pastores à igreja, para ensinar, para direcionar, para vocacionar, para liderar, para interceder, para corrigir, para alimentar, para sustentar, para orar, para ensinar, para qualificar, para desenvolver. Ele estabeleceu um ministério para a sua igreja. Esses dias nós estamos vendo o crescimento muito alto do movimento dos desigrejados, que eu já disse que é muito estranho, muito esquisito de entender isso. Pessoas que não querem largar Jesus, mas também não querem fazer parte de uma igreja, porque tem problemas, não sei o quê. Só que Jesus nos chama a sermos parte da solução. Quando eu amo o próximo, quando eu me aproximo das pessoas, eu me faço parte da solução, eu me torno parte da solução. E não é porque alguns cometem escândalos, coisas vergonhosas, que nós podemos pegar todos os ministros, todos os pastores e colocá-los na mesma sacola. Esse, para mim, é o maior defeito desta atual geração. O maior problema que as redes sociais provocam. As redes sociais, elas estão sendo usadas toda vez, por isso que eu falo, toda vez que alguém comete um escândalo e se compartilha isso nas redes sociais, nós estamos aumentando o escândalo, nós estamos colocando na mesma vala suja a maioria de homens sérios, homens de oração, homens que sangram para que a igreja seja curada, homens que estão sob um peso espiritual e emocional fortíssimo para que os seus membros, suas ovelhas tenham saúde. Então é para estes exemplos que nós devemos olhar. Os erros de uns e de outros, sejam de pastores ou de instituições, não
podem tirar o brilho do trabalho incansável de uma maioria que está aí na batalha, orando, intercedendo, ensinando e dando literalmente suas vidas para que a igreja cresça, certo? Esses dias eu conversando com um líder, ele falou assim, ó, tem um menino lá da igreja que começou a estudar a Bíblia, e aí chegou para mim e disse, ó, não preciso ir mais na igreja, Jesus é meu pastor, eu não preciso mais ir para a igreja. Então é uma geração que pega a Bíblia, estuda do jeito que quer, e aí encontra argumentos de acordo com aquilo que acha, adapta o texto à sua realidade e pronto. Não, nós precisamos sim de pastores. Eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores que têm passado pela minha vida. E nós, como professores, devemos incentivar nossos alunos, orar por nossos pastores, se aproximar dos pastores. Faço um apelo aqui aos pastores que nos assistem nesta e em tantas outras aulas. Se aproxime da meninada. Quando eles fizerem uma chácara, vá lá. Não apenas para dar uma olhada se estão bagunçando ou não. Vá lá participar. Entra no meio da brincadeira com eles. Tá certo? Quando tiver uma festividade, que todo mundo colocar a camiseta, por favor, não coloque a camiseta do grupo em cima da camisa com a gravata. Não. Arranca a gravata, arranca a camisa e coloca a camiseta. Mostra para eles que de fato o Senhor está do lado deles. Isso diminui as distâncias e faz com que haja mais respeito, proximidade e, portanto, mais influência do sacerdócio, do ministério sobre a vida deles. Muito bem, pré-requisitos para o exercício sacerdotal. Aqui ele tem uma lista, né? Então, é por isso que eu digo que não dá para usar a palavra sacerdote para hoje. Porque, em primeiro lugar, somente descendentes da tribo de Levi, né, que podiam ser sacerdotes da tribo de Levi, da família de Arão. Além disso, os sacerdotes não podiam ter imperfeições físicas. Até por isso que, voltando à questão da tribo de Levi, família de Arão, a palavra levita não pode ser usada hoje. Não tem levita, porque todo levita, filho de Levi. Então, hoje, o cara toca, canta, ministro louvor é levita. Não é levita, ele é filho de Levi. Então ele não é levita. Mas o pai dele é Levi, mas é da tribo de Arão? Não é, então também não é levita, tá bom? Os sacerdotes não podiam ter imperfeições físicas, nem se envolver em práticas sociais reprováveis, né? Então raspar a cabeça, cantos da barba. Então tem uma galerinha aí com uns cortes de cabelo e umas barbas que já não entrava aqui nessa questão dos sacerdotes. Deviam ser homens completamente devotados a Deus, de tal maneira que sequer teriam direito à herança, tá? Então a herança dos sacerdotes era o próprio Senhor. Deus disse assim para eles, eu sou a vossa herança. Os escândalos do mundo evangélico, que atualmente envolvem líderes após suas quedas, demonstram que eles nunca respeitaram os pré-requisitos necessários para exercerem o santo ministério. Numa busca desenfreada por cargos de poder, muitos atropelam as etapas de crescimento ministerial. Acabei de falar no tópico 2, tá? Por isso que eu digo para uma meninada aí que assiste a gente e que me acompanha, os pregadores jovens, cuidado, deixa Deus fazer as coisas, não acelere. E outra coisa, eu não respeito pastores virtuais. O maior problema desta geração, ela está se deixando pastorear por pastores virtuais, pastores da internet. Não são eles que cuidam de nós, não são eles que oram por nós, não são eles que nos visitam, não são eles que falam com nós, não conhecemos a vida destas pessoas, não interessa a influência que eles têm, eu não conheço a vida deles, não conheço se congrega, se toma santa ceia, se é membro de alguma denominação ou está usando o nome de Jesus apenas como marketing, seja na música, seja na palavra, eu não conheço, não os respeito no mesmo nível do meu pastor que eu conheço, tá? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Essa geração se deixa influenciar muito por coisas virtuais, por pessoas, por histórias, por movimentos virtuais. Mas o sacerdócio, o pastorado é para ser exercido e respeitado na nossa linha de visão, na nossa proximidade, de forma pessoal com as pessoas. Então, em Cristo somos sacerdotes da nova aliança. Todos os impedimentos cerimoniais que podiam nos impedir de oferecer a Deus os nossos sacrifícios de louvor foram superados pela morte de Cristo na cruz. Por isso você deve portar-se de modo digno a honrar a vocação de Cristo em sua vida. Então agora em Cristo, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos oficiar
chegar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos próprios pecados. Nós não precisamos mais que alguém peça perdão por nós, não. Nós é que temos que pedir, nós é que temos que nos aproximar, pedir perdão, nos humilhar, confessar e ao mesmo tempo cultuar o Senhor, entregar a adoração. O sacerdócio eterno de Cristo. Se por acaso os exemplos e as exigências dos sacerdotes, filhos de Arão, não lhe inspiram a ser um líder segundo o coração de Deus, lembre-se, Cristo é nosso sumo sacerdote, que vive eternamente a interceder por nós junto ao Pai. Ele não apenas foi o único capaz de apresentar a oferta ao Pai por toda a humanidade de uma vez só, como foi também o próprio sacrifício, vivo, puro e agradável. Então Jesus é tanto o sumo sacerdote quanto o próprio sacrifício. Inspire-se em Jesus. Seja um líder que busque muito mais que o cumprimento frio e rígido da lei. Procure o espírito dos mandamentos do Senhor. Busque a misericórdia e a graça. Não seja um líder que sacrifica os outros para beneficiar-se. Se necessário, sacrifique-se pelo reino de Deus. Então, foi isso que Jesus fez. Ele se tornou sacrifício por nós. Ele se tornou sacrifício em nosso lugar. Ele foi um exemplo de entrega. E esse é o tipo de líder que o sacerdócio nos ensina a ser. Um líder que se entrega pelos outros, que se doa pelos outros. Um líder que está à disposição para ajudar a conduzir as pessoas até a presença de Deus. Na antiga aliança, o sacerdote entrava sozinho para oferecer sacrifício por alguém que ficava lá fora. Agora, na nova aliança, nossa função como sacerdotes, como pastores, como líderes, é dizer, é conduzir as pessoas e falar, entra para a presença de Deus, desfruta da presença de Deus, te alegra na presença de Deus, porque o véu foi rasgado e por Cristo, pelo sangue de Cristo, todos nós temos agora acesso à presença de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi então a nossa lição 5 na classe de adolescentes, de juvenis, sumos sacerdotes e sacerdote. Um irmão perguntou qual a diferença entre sumo sacerdote e sacerdote, tá? Essa é uma pergunta válida, mas eu percebo que não é o foco da lição. Cuidado para não perder o foco da lição, tá certo? O sacerdote, ele participava de todos os rituais de adoração e de culto. O sumo sacerdote era o chefe de todos, de uma forma assim bem simples falando, ele era o chefe de todos os sacerdotes e ele entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício no Santo dos Santos por todo o povo, por toda a nação, tá certo? E aí há outras questões que envolvem essa diferença. Pesquise, lembre-se, estamos aqui como suporte e não como muleta. Meus irmãos, Giovanni Moraes comenta aqui os nossos vídeos. Deus abençoe sua vida, Giovanni. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. O Wellington Souza, Deus abençoe, sempre acompanha os seus ensinos. Ele fala aqui, ele é de Capivari. Raquel Andrade, Deus continue abençoando, irmão Denis. Fiquei feliz em ver nos seus comentários sobre a lição dos adolescentes. Dinâmicas para fazer na aula, as dinâmicas estão aí. Muito bom, muito bom. A Luana Lourenço comentou. Joyce Cairo, ela perguntou, ela lá do Rio Grande do Norte. Continue assim, o seu canal muito nos ajuda. Joyce e Francinaldo, lá do Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Ana Cristina de Tupiranga, Pará, é isso mesmo? Estaremos em setembro em Novo Progresso, aí no Pará. Ana Cristine comentou, paz. Isso aí. Quem mais que está aqui comentando o nosso material? Marco Meireles novamente comenta, lá do sul de Minas Gerais. Victor Diego de Rio Grande do Norte. Neide Bonifácio também comentando as nossas aulas. Irmã Clarice Pacatuba. Enfim, continue comentando as nossas aulas, assistindo, compartilhando com todo mundo, fazendo esse canal crescer para a glória de Deus. Um grande abraço. Assista, curta, compartilhe. Fique na paz. E até a próxima aula. Valeu, Deus abençoe.